Shalom de Deus, amadas, tudo bem? Esse é o Bíblia Simples e eu sou a Léa Fernandes. Hoje nós vamos estudar a parábola da rede lançada ao mar. Está lá em Mateus 13, nos versículos 47. Vamos ler? O reino de Deus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos, e aqui já está falando de homens, e lançarão na fornalha acesa, e ali verá choro e ranger de dentes. Glória a Deus. Aqui nós vemos na parábola a rede lançada ao mar, que é o evangelho que alcança todos. A rede é o evangelho. Jesus compara o reino de Deus a uma grande rede lançada ao mar. A rede representa a pregação da palavra de Deus. Ela é o evangelho de Cristo que nós lançamos no mundo, porque o mar é o mundo. Ela alcança todo tipo de pessoas, assim como a palavra de Deus tem poder para alcançar qualquer coração, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Em Mateus 13, 47, nós temos um versículo chave que nos diz assim: Deus está lançando a rede todos os dias. O evangelho ele vai avançando todos os dias, ele é lançado todos os dias por homens e mulheres que vão levando a palavra de Deus. Nada vai parar a igreja do Senhor. Jesus diz isso lá em Mateus 16, no versículo 18, que diz, vamos ler lá, Mateus 16, 18. Jesus está falando com Pedro e ele está se dirigindo a Pedro e ele diz: também eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui eles estão conversando com Jesus, conversando sobre os problemas do evangelismo, de alcançar as pessoas, sobre a pedra que edifica a igreja, que é Cristo, né? E Jesus se coloca ali, sobre esta pedra, que é Ele mesmo, eu edificarei a minha igreja. Então, o evangelho é a pedra angular sobre a qual nós devemos estar edificadas, né? E a rede, ela vai no mundo alcançando pessoas, alcançando os peixes, né? Os peixes, tem o peixe bom e o peixe ruim, como diz lá no evangelho, né? Que os anjos vão separar, né? Os bons dos ruins. Então, no versículo 48, né, nós lemos: todos entram, né, mas nem todos permanecem. Quando a rede é puxada, vêm os peixes bons e os peixes ruins, porque o evangelho é lançado para todos, não é? Na igreja nós temos, né, pessoas já transformadas, pessoas que ainda não estão transformadas, né? Muitas vezes a gente compara a igreja a um hospital, né, onde nós chegamos doentes, quebrados, né, e ele vai recebendo um tratar, vai recebendo um desenvolver, vai recebendo nós vamos amadurecendo na palavra, e tudo isso é um tratar. Então a igreja é um lugar, não é um lugar de pessoas perfeitas, pessoas santas, pessoas misericordiosas, né? Que deve ser também, né, de pessoas misericordiosas, mas que estão sempre buscando o crescimento no Espírito Santo de Deus, que estão sempre buscando o crescimento no evangelho, ser mais parecidos com Cristo, que é o que Deus espera de nós, né? Então, quando a gente vai numa igreja, quando a gente vai num ambiente, numa célula, num lugar onde pessoas cristãs estão se reunindo, é isso aí que a gente vai encontrar. Pessoas boas, pessoas ruins, pessoas em tratar, pessoas que já estão sendo tratadas e aquilo que elas venceram, elas já podem tratar outras, né? Porque nós só temos autoridade espiritual acima daquele acontecimento, daquela batalha que a gente já venceu. Então o Senhor já nos prepara para ajudar o próximo. E esse é o verdadeiro evangelho. Uns ajudando aos outros, né? Daí a gente lê, né? Assim é a igreja. Muita gente entra, mas nem todos permitem a transformação. Eu fiz essa anotação aqui porque isso é muito importante. Porque às vezes as pessoas vão na igreja e se decepcionam, né? Eu fui lá na igreja, mas tinha gente ruim, tinha gente falsa, tinha gente mentirosa. É claro, tem todo tipo de pessoas. A igreja é um lugar para todos entrarem, né?
Jesus não faz acepção de pessoas, então a sua igreja também não pode fazer acepção de pessoas, né? Então a gente vai encontrar todo tipo de gente legal, gente fina, gente caridosa, gente amorosa, gente que transborda do amor de Cristo, gente ciumenta, gente com raiva, gente com ira, gente com ódio, né? Esse é o ambiente de uma igreja, todos os tipos de pessoas. Só que aquelas que buscam o tratar, elas vão ser tratadas, porque o Espírito Santo, ele não nega ninguém, e ele vai tratar a todos aqueles que o buscam. E a palavra de Deus, o Evangelho, que é essa mesma rede que tirou eles do mundo e que lançou para dentro desse ambiente de encontro, de busca por mais de Deus em nós, é o ambiente que vai nos tratar, uns ajudando aos outros, né? Então, estar dentro da igreja, amadas, não significa estar preparado para o reino. Deus olha o coração, e é o que essa parábola aqui nos diz. Muitos, né, vão ser lançados fora. Por quê? Porque tem pessoas que estão num ambiente que se diz buscar a Cristo, mas o coração não foi aberto, né? Não teve um coração entregue, um coração contrito, que o Evangelho não teve a liberdade de entrar e trabalhar. Pois, como eu disse, o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado, do juízo. E muitos corações estão fechados. Às vezes as pessoas querem só estar ali na sociedade, aquele ambiente bom, ambiente saudável, né, de pessoas legais, né? E não se deixam ser tratadas pelo Evangelho. Por isso que vai ter essa separação no fim dos tempos, sim. O próprio Jesus fala isso, né? Lá nos versículos 22 e versículo 14, a parábola da festa de casamento, né, também diz assim, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Né? Deus chama a todos, a rede vem para pegar a todos, mas poucos são aqueles que vão passar no crivo, né, da palavra, que estão ali com o coração aberto. Isso não quer dizer perfeição, isso quer dizer busca, entrega, aquele coração arrependido, que realmente entendeu o sacrifício da cruz de Jesus, que se entregou. Essa pessoa ela não vai ser perfeita, mas ela está buscando sempre, cada vez mais, o crescimento da palavra de Deus dentro de si. Né? Deus não vem buscar um povo perfeito, um povo vem buscar um povo de boas obras, um povo que busca fazer coisas melhores, né? O que busca um crescimento em amar as pessoas, amar o próximo, socorrer, em ser melhor dentro de si, cada dia mais e mais um pouquinho, ser parecido com Cristo, né? Sermos pequenos Cristos, né? Como nos diz a palavra. E lá em Romanos, se eu não me engano, é capítulo 8 ou 12, agora acho que é capítulo 8, que Deus diz que Jesus Cristo é o nosso filho, é o filho dele primogênito, né? E que ele veio para ser exemplo para nós, os seus irmãos, né? Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, Deus é o nosso Pai. E ele espera que nós sejamos parecidos com Cristo, está lá escrito em Romanos. Então isso é uma coisa que nós temos que buscar, porque às vezes a gente fala assim, né? Puxa vida, eu senti raiva, eu senti ódio, eu fiquei... Mas eu não sou Jesus. Jesus morreu na cruz, Jesus era perfeito, eu não sou que nem ele. A gente está fazendo errado. Se nós estamos buscando a palavra nos ensina que nós devemos ser parecidos com Jesus. Ninguém vai ser igual. Mas Deus espera que sejamos parecidas com Jesus, sim. Então nós temos que ter essa consciência. Ai, mas é difícil, Léa. É bem difícil. Seguir o Evangelho não é fácil. Não é mamãozinho com açúcar, né? Não é bananinha com canela. É difícil. Mas por que nós cristãos fazemos isso, buscamos isso todo dia? Porque matar a carne todos os dias para que o Espírito cresça, para que nós sejamos cada dia mais um pouquinho parecido com Cristo. Porque nós o amamos pelo que ele fez por nós. Nós o amamos, como João disse lá nas epístolas dele, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Essa é a nossa gratidão, esse reconhecimento, esse amor, porque ele já nos amou antes da fundação do mundo. Ele demonstrou esse amor, esse sacrifício para que nós tivéssemos acesso a Deus antes da fundação do mundo. Ele pagou o alto preço lá na cruz. Tetelestai, está consumado, está pago. O escrito de dívida foi pago. É por isso que nós o amamos. Por isso que nós lutamos todo dia em matar um pouquinho a nossa carne para sermos parecidas com ele.
né? E por esse reconhecimento, por essa dádiva que ele nos deu, né? E glória a Deus, né? E quem faz a separação dos peixes bons e dos peixes maus não é o homem, não somos nós, né? Jesus diz que no fim dos tempos os anjos farão separação e não nós. Isso nos ensina a não julgar, não medir ninguém, não comparar a nossa caminhada com a das outras mulheres, com de outras pessoas, né? Porque aqui na parábola diz que os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos, separarão as pessoas más dentre as pessoas justas. Quem somos nós para julgar, né? Nós não somos juiz. O grande juiz, o justo juiz é Deus, né? Um dia todos nós, bons e maus, vamos estar à frente do trono branco do Senhor, está lá em Apocalipse. E Ele irá julgar, Ele tem poder e autoridade, graça e amor e justiça para nos julgar. Não somos nós, né? Isso vai acontecer lá na consumação dos tempos, né? Está lá em Mateus 13, versículos 49. O peixe bom. Mulheres que perseveram, né? Eu digo mulheres porque esse canal é mais dirigido para mulheres, né? Mas pessoas, né? Que perseveram até o fim. Peixe bom é aquele que deixa Deus moldar, transformar e frutificar. São mulheres que buscam, oram, obedecem, permanecem firmes na fé. Em João 15:2, ele nos diz assim: todo ramo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Muitas vezes nós não queremos ser podadas, né? Podar dói, podar está arrancando algo de nós, um pedaço algo de nós, mas nós precisamos, porque a poda nos fortalece, a poda nos prepara para que venha a frutificação, para que possamos florescer. A poda nos faz florescer. Temos que tirar de nós aquilo que não presta, aquilo que nos impede do crescimento, de florescer. Um dia eu estava escutando um canal sobre cuidar de jardim e cuidar de parreira de uva, que nós estávamos fazendo a nossa parreira aqui em casa. E um especialista, um senhor de idade, até esqueci o nome dele, mas é um senhor muito conhecido no YouTube, ele estava ensinando a podar e ele disse que aqui no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande de realizar essa poda em jardins, em frutíferas, né, e na vinha, né, ali na parreira de uva. Porque a gente não tem esse entendimento, né? A maioria das pessoas que vão fazer algum jardim caseiro não tem o entendimento que a poda fortalece o pé, né? Fortalece a fruta ali, fortalece a frutífera, né? Tem pena, tem dó de podar. Mas o Senhor nos ensina na palavra. Temos que ser podados para que aquele ramo se fortaleça, para que venham novas folhas, para que venha flor e para que possamos gerar frutos, né? O Senhor espera isso de nós, Ele quer nos moldar, Ele quer que a gente venha a ser transformadas, né? E para sermos transformadas, para podermos frutificar, né? Nós temos que orar, nós temos que obedecer a palavra, temos que viver debaixo dos decretos do Senhor, das leis do Senhor, dos ensinos de Jesus. Nós temos que permanecer firmes na fé, com o nosso alvo fixo, que é Cristo, o olhar fixo no alvo que é Cristo Jesus. Glória a Deus, né? Que essa palavra do peixe bom, o peixe escolhido que vai para o cesto. O cesto é o céu, o cesto é a glória, o paraíso, a Nova Jerusalém, que vamos viver aqui na terra, né? Então que nós possamos, né, estar prontas para sermos podadas, sim, sermos confrontadas com a palavra, né? Que aquela palavra, muitas vezes a gente ouve uma palavra dura, né, de alguém, ou na igreja, ou alguém que o Senhor usa para que essa palavra venha ao nosso coração, e a gente endurece o coração e não quer ouvir, não quer receber, como se não fosse para nós. Abra o seu coração, abra a sua mente, deixe sim a palavra te confrontar. Se tu não dá autoridade, se tu não dá espaço para o Espírito Santo te confrontar através da palavra de Deus, quem vai poder te ajudar? Quem é maior que o Espírito Santo do Senhor para te confrontar, para te transformar? Ninguém. Não vai ser o teu marido, não vai ser os teus filhos, não vai ser tu mesma
que vai te autoajudar, né? O Espírito Santo de Deus tem esse poder. Dê liberdade para ele trabalhar na tua vida, em nome de Jesus, amém? Logo em seguida nós vemos o peixe ruim. Aqueles que rejeitam a transformação, olha aí. Peixe ruim simboliza aquele que até ouve a palavra, mas não quer mudar. O reino exige renúncia, verdade e arrependimento. E é isso, é essa escolha pessoal. Lá em Tito, no capítulo 1, versículo 16, diz assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras. O que adianta nós dizermos que conhecemos a Deus, que somos cristãs, né? Mas não agimos como cristãos, não fazemos a obra de Deus. Ajudar o órfão, a viúva, o desamparado, o nosso irmão, o nosso próximo, buscar a palavra, estar em comunhão, né? Buscar a comunhão dos santos, né? Ajudarmos a nossa sociedade, a nossa avenida, a nossa rua, lá no nosso trabalho, nossos amigos, nossos colegas da escola, os nossos colegas do trabalho, sabem que somos cristãs pelas nossas atitudes, pelas nossas obras, da forma que agimos? Ou somos cristãs 007? Ai, nem imaginava. Ai, nem sonhava que tu era crente, amiga. Não, não pode. Nós temos que testemunhar a vida de Cristo em nós. Jesus falou que nós temos que ser sal da terra e luz no mundo. Nós temos que andar nas trevas aqui desse mundo, mas iluminando. Não deixando as trevas apagar a nossa luz. Porque esse mundo jaz no maligno, mas nós jaz no Senhor. Glória a Deus, morremos para o Senhor, né? Para vivermos a vida de Cristo em nós. Então nós vivemos na luz, nós somos o tempero dessa terra, nós carregamos o sal de Cristo em nós, para que as coisas que estão ao nosso redor não venham apodrecer, que não sejamos o peixe podre, o peixe ruim, mas que somos o peixe bem salgadinho, aquele peixe que não apodrece, o peixe que está na conserva, né? Na conserva de Cristo, que as nossas obras testifiquem a vida de Cristo em nós. Aleluia, glória a Deus, né? Então, a nossa aplicação espiritual para hoje. Pergunte ao Espírito Santo, minha amada: Senhor, eu estou apenas na rede ou estou sendo preparada para o reino? Deixe que Ele lhe responda. Faça essa oração depois desse vídeo. Como eu estou agindo, Senhor, na tua obra, dentro da minha casa, no meu meio familiar, né? Porque o nosso maior ministério é a família, é a nossa casa. Depois nós vamos para a nossa rua, para o nosso bairro, para a nossa igreja. Estamos na rede? Estamos somente indo na igreja? Estamos só lá como bibelô, sentadinhas, bonitinhas todo domingo? Ou estamos sendo preparadas para o reino? O reino de Deus está em mim? Está crescendo? Está frutificando? Estou me deixando ser podada? Né? Para o meu crescimento, para o meu fortalecimento? Né? Para que se tratar venha até as minhas raízes? Pergunte ao Espírito Santo. Isso é algo muito precioso, muito importante. Ele vai te responder. É Ele que vai te responder. Não sou eu, não é nem o pastor. Muitas vezes as pessoas que mais edificam nossa vida, muitas vezes não, eu acredito que seja assim, são os nossos maridos, são os nossos filhos, né? Os homens que estiverem escutando essa mensagem, é a tua esposa. É aquela pessoa que mais te critica, porque ela mais te conhece, é na intimidade. Aquelas pessoas que andam na nossa intimidade, é elas que vão apontar os teus erros. Às vezes tu pensa que é um super crente, uma super mulher cristã, mas os teus filhos estão chateados contigo, o teu marido está chateado contigo. A nossa casa é uma casa pesada, porque nós somos crentes na rua, mas a nossa raiz não está sendo tratada, não estamos deixando Deus nos podar, nos tratar. Na rua nós temos a aparência de quem floresce, mas em casa somos uma árvore seca. Misericórdia, né, irmãs? Não vamos deixar que isso continue. Vamos buscar no Espírito de Deus essa palavra de renovo para que sejamos peixes bons, para que estejamos aptas para ir para o cesto, que o reino de Deus cresça em nós, permaneça e cresça, né? De dentro para fora. Glória a Deus. Deus, Ele quer nos transformar todos os dias.
Quer fazer de você uma mulher firme, frutífera e preparada. Ele quer. Eu vou repetir de novo essa frase para você. Deus quer fazer de você uma mulher firme, frutífera e preparada. Glória a Deus, recebe aí. É Ele que vai te tratar, é Ele que vai te levar para esse lugar. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho e busca no Espírito do Senhor o direcionamento. Se você não anda nesse lugar, se você ainda não anda nesse ambiente, Ele que vai te levar. Ele é o nosso amigo fiel, o nosso advogado fiel, é o nosso intercessor. O Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Se essa mensagem falou com você, compartilha com outras mulheres. Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos seguir juntas aprendendo a Bíblia dessa forma simples e cheia do poder de Deus, porque o Evangelho ele é simples. Ele é tão simples que ele é imenso, poderoso e grandioso, de tão simples e direto que ele é. Basta nós mergulharmos nessa verdade, buscarmos essa verdade. Não desista, continue firme, estudando, buscando. Volta esse vídeo, pega um caderno, uma caneta, aplica ali os pontos que eu coloquei, a rede, o peixe bom, o peixe ruim, o cesto, os anjos do Senhor. Você vai ver como a palavra de Deus ela vai se revelando a você da forma que você vai escrevendo e fazendo anotações. Eu aprendi assim, irmãs. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo é o nosso mestre, é o nosso rabi, o nosso professor também. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue te moldando, te preenchendo. Que o reino de Deus cresça dentro de você. Se você gostou, esse é o Bíblia Simples. Eu sou a Léa Fernandes. Deixa alguma mensagem, alguma dúvida. Assim que puder, eu vou respondendo para você aqui embaixo, nos comentários, tá bom? Grande beijo no coração. Deus te abençoe.